Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Saudades de todos vocês. Espero que estejam todos bem, assim como seus pais, suas mães, seus familiares também. Saiba que eu tô torcendo muito para que tudo isso passe logo, para que a gente possa se encontrar, matar a saudade e voltar à nossa rotina, né? Então vamos continuar pedindo para Deus, agradecer por mais um dia de vida, agradecer por a gente estar podendo ter essa oportunidade de ter as aulas, mesmo que virtuais, né? E pedir para Deus para que tudo passe logo, que essas aulas então voltem ao normal e a gente possa estar todo mundo junto de novo, né? Mas não é só porque é aula virtual que eu não vou dar conteúdo, que eu não vou pegar no pé de vocês e que eu não vou cobrar, né? Jeitinho da Pro Marila que vocês já conhecem, tá bom? Então vamos lá, né, minha turminha? Antes da gente entrar de férias, a gente começou a falar então, né? Se vocês pegarem a apostila de vocês, lá na página 59, vocês vão ver que a gente começa a falar um pouquinho lá do que é astronomia, do que é biologia, do que é química, do que é física. Aí a Pro pediu para vocês entregarem atividades para elas, fazerem um resumo do que vocês acharam mais interessantes, né? Sobre determinado assunto. Então, quando a gente fala de astronomia, o que a gente pode pensar, né? A astronomia, ela está relacionada ao estudo do universo, né? A ciência que estuda o universo, a ciência, né, que trata da posição, dos movimentos, da constituição, da evolução dos astros celestes, né? Então, a gente vai começar a falar como que esses estudos foram feitos até chegar nessas grandes descobertas que a gente tem antes. Então, por exemplo, os estudos sobre o universo, a gente já viu que eles já vêm, não de agora, né? Esse estudo ele vem desde antes, né, de Cristo nascer. Então, os povos, eles não tinham os instrumentos que eles têm hoje em dia, que eles conseguem ver estrelas, conseguem descobrir novos cometas, novos planetas, novas galáxias, assim, né? Então, eles tinham a mania de entender o movimento do planeta observando o céu, né? Então eles olhavam as estrelas, eles olhavam a lua e aí com isso eles sabiam então qual era a melhor época de plantar, qual era a melhor época de colher. Por exemplo, eles conseguiam se direcionar por determinada estrela que estava no céu, né? Então isso era dessa maneira que eles conseguiam então se localizar e se direcionar, né, para determinadas regiões quando eles precisavam nas grandes navegações ou, por exemplo, quando eles tinham que plantar, qual era a melhor época de chuva. Então era assim que eles faziam, né? Depois, muitos séculos depois, né, a gente teve então o Cláudio Ptolomeu. Cláudio Ptolomeu, ele foi um cientista grego que ele viveu lá na cidade de Alexandria, tá? E ele publicou várias obras e uma delas foi uma chamada Grande Síntese. Nessa Grande Síntese, o que ele fez? Ele adotou o modelo geocêntrico, como vocês já me falaram, já perguntei sobre isso para vocês. Muitos já me disseram que o modelo geocêntrico é aquele, então, em que a Terra era o centro do universo, né? Então, a Terra ficava no centro e todos os astros giravam ao redor dela, né? Futuramente, logo depois no século XV, né? Por quê? Porque essa ideia do modelo geocêntrico, ela permaneceu por muito tempo, né? E só no século XV, então, que um outro cientista chamado Nicolau Copérnico, né? Que ele, nos seus estudos, ele viu, então, que não era o modelo geocêntrico, que a Terra não era o centro do universo, e sim que o Sol era o centro do universo. E a gente sabe que esse é o modelo mais aceito no dia de hoje e é o mais correto também. Então, o modelo heliocêntrico, né, é o mais aceito no dia de hoje, em que o Sol é o centro do universo, né? E aí os estudos não pararam por aí, os estudos continuaram, né? Aí Galileu Galilei, ele também foi um cientista muito importante. Ele criou um instrumento que possibilitava, né, ver o céu, né, ver o universo. E com isso, ele fez grandes observações, ele fez grandes descobertas. Ele conseguiu, então, ver vários fenômenos desconhecidos, como as crateras da Lua, satélites de Júpiter, as fases de Vênus. E ele, a partir dos seus modelos, ele acreditava em que os planetas, então, faziam uma órbita circular ao redor do Sol, tá?
E isso também permaneceu por um bom tempo até um cientista chamado Johannes Kepler, né? Ele foi um cientista alemão e ele viveu na época do Galileu. E os dois, eles discordavam quanto isso. Por quê? Porque o Johannes Kepler, ele criou um microscópio, um telescópio refrator, né? E esse telescópio refrator, ele utilizou para fazer estudos mais detalhados e com isso ele viu que as órbitas dos planetas, elas não eram circulares, elas eram elípticas, né? E como não eram diferentes de como Galileu acreditava. Depois, né, teve um outro cientista que a gente também já falou sobre ele, que é o Isaac Newton, né, nosso amigo Newton, e ele inventou o telescópio refletor, também chamado de telescópio newtoniano, tá? E com isso, ele conseguiu obter melhores imagens sobre o que estava acontecendo lá no universo e aí, então, confirmou que o movimento dos planetas ao redor do Sol era elíptico. Além também da lei da gravitação universal, como a gente já falou, a lei da gravidade, né? Então, só para a gente recapitular o que vocês já viram, né? Para a gente começar então a falar do universo, né? O universo, a gente sabe que o universo, ele é infinito, né? Ele está em ampla expansão. A gente não consegue determinar onde é o começo e onde é o fim do universo, né? É algo tão grande, né? Que é impossível a gente determinar isso, né? E o universo, ele é composto de várias galáxias. E aí eu pergunto para vocês sabem o que são galáxias? Quem estudou comigo no 4º ano, a gente viu isso daí, né? As galáxias, ela é um sistema composto de numerosos corpos celestes, onde eu vou encontrar estrelas, vou encontrar planetas, vou encontrar nuvens cósmicas, vou encontrar cometas, asteroides, meteoros, vou encontrar lixo espacial. Lá hoje em dia a gente sabe que ao redor do nosso planeta nós temos vários satélites. Tudo isso eu tenho no meu universo, né? Além também, né, da Lua, né, também de outros planetas e outras galáxias que tem por aí, né? E qual que é a nossa galáxia, né? Aí eu pergunto para vocês, quem lembra? Bom, a nossa galáxia, ela é chamada de Via Láctea. A Via Láctea, ela é considerada, né, chamada também de caminho de leite. Por que de caminho de leite? Porque quando você olha lá no céu, né, você consegue ver como se fosse uma nuvem branca e por isso, então, Via Láctea, que é caminho de leite, né? Então, é onde também está nosso planeta. Nós sabemos que aqui o nosso sistema solar, ele fica dentro da Via Láctea, né? E hoje, nós temos o Sol e mais 8 planetas, né? Que Plutão, depois a gente vai falar sobre ele foi, então, ele não é mais considerado um planeta, ele é considerado um planeta não. Por quê? É bem petitiquinho, comparado com os outros planetas, né? Então, graças a um telescópio espacial do Hubble, né? Então, a gente conseguiu, então, observar melhor as características da nossa galáxia e também mostrar o que tem aqui dentro, né? Então, a gente tem muita coisa aqui dentro, porque a nossa galáxia, ela também é bem grande, né? E nós temos vários tipos de galáxia. Então, mais precisamente, 3 tipos de galáxia. Então, a gente tem uma galáxia que a gente chama de galáxia elíptica. Se vocês abrirem na página 68, vocês vão ver lá que tem uma foto sobre ela, né? Então, a galáxia elíptica, ela tem uma forma como se fosse uma bola amassada. Ela não tem uma forma propriamente dita, né? Como se fosse uma forma bem elíptica. Não é uma bola redonda, ela é mais como se fosse uma bola achatadinha. Temos também a galáxia espiral, que é a nossa galáxia. A Via Láctea, ela tem um formato, né, espiral. E temos a irregular, que não tem forma nenhuma, né? Então, a galáxia irregular é aquela que não tem uma forma definida. Então, a gente tem vários tipos de galáxia. Então, não é só a nossa que a gente tem aqui, né? E aí, o que a gente pode dizer que tem no centro da galáxia? Eu tenho certeza que alguns já disseram aí que é o buraco negro, né? O buraco negro é chamado de buraco negro porque ele não tem luz, né? Existem tantas forças eletromagnéticas dentro dele que nem a luz ela consegue, né, chegar. Então, os astrônomos acreditam que no centro da galáxia eu tenho um buraco chamado de buraco negro. E vocês acham que
300 mil quilômetros é bastante coisa? Então, a distância entre os corpos celestes, né, elas são enormes. Só para vocês terem noção, a distância da Terra e o Sol é mais ou menos 150 milhões de quilômetros. Então, como essa unidade é muito grande para a gente se tratar de universo, né, para a gente determinar a distância de um astro com o outro, de um corpo celeste com o outro, a unidade usada é ano-luz. E olha que coisa interessante, a luz que está chegando agora na nossa Terra, ela já foi emitida há cerca de 8 minutos atrás, para vocês verem quanto tempo demora, né, para chegar a luz aqui. É muito rápido, claro, né, porque a gente está aqui o tempo todo, não sofre nenhum apagão. Mas só para vocês entenderem que a distância entre o Sol e a Terra ela é tão grande que para a luz chegar aqui, ela demora cerca de 8 minutos, né? Então, a unidade que a gente usa para se referir às distâncias entre o universo é o ano-luz, né? E aí, segundo pesquisas astronômicas, né, antes de uma estrela nascer, a gente forma então uma nebulosa, né? Nebulosas são imensas nuvens de gás e geralmente elas são formadas de dois componentes, o gás nitrogênio, tá? E o hélio, menor quantidade, que são elementos químicos presentes no universo. Tá? Dentro de uma nebulosa, a gente costuma dizer que tem um berçário de estrelas. Olha que belezinha, né? E essas estrelas, então, elas estão para nascer. Então, elas são chamadas de protoestrelas, quer dizer que é antes de nascer. E aí, depois que elas nascem, né? A gente vê, então, uma grande explosão. E aí, libera grande quantidade de energia e luz e forma a estrela, né? Então, aí, a partir disso, a gente pode dizer que a estrela nasceu. Então, para a gente finalizar essa aula, né, como eu disse para vocês, ó, o Sol. O Sol é a estrela mais próxima do nosso planeta, tá? E ela é formada por vários componentes, vários elementos químicos eu tenho lá, tá? E ela é muito importante para a natureza, não só para nós, seres humanos, como para os animais. Também ela é responsável pelas estações do ano, também é responsável pela fotossíntese das plantas, quando as plantas elas produzem o seu alimento, né? Então, por meio da luz solar, elas adquirem a energia que elas precisam para se manter viva. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Vou estar aqui para tirar dúvidas de vocês. Depois eu vou colocar as atividades que eu quero que vocês façam. Por favor, deem uma lida, deem uma estudadinha e qualquer dúvida eu tô aqui. Um beijo no coração, saudades! Na próxima aula, a gente vai falar então dos nossos planetas, tá bom? Até mais! Fiquem com Deus! Tchau!